95,5. Super 95,5. Boa tarde, meus amigos, eu sou Cleiton Aguiar, nós estamos aqui na Super 95 FM, aguardando a chegada da prefeita empossada ontem, Dione Maria Pérez, para que ela faça conosco aqui uma entrevista. No mês de setembro, eu a entrevistei aqui, né, junto com os outros candidatos, e ela fez promessas de campanha. Agora a situação mudou, ela agora é a prefeita eleita. O povo de Coromandel escolheu o projeto dela como se fosse o melhor e a elegeu. E ela volta aqui, né? Um abraço pro Alan Trindade. Eu estou fazendo transmissão ao vivo aí na internet também pelo Facebook, viu, gente? O Alan Trindade, a Neuraci Rodrigues de Goiânia, a Cristiane Lopes de Boa Viagem no Ceará, o Alan Trindade de São Paulo, todo mundo chegando para acompanhar aqui na internet. E você aqui de Coromandel pode entrar também no Facebook e acompanhar ao vivo, né? E quem está de fora na internet pode acompanhar também pelo www.super95fm.com.br. Mas Coromandel ontem viveu o início de uma nova fase. Foi lá no Espaço Líder, tomou posse não só a prefeita eleita, Dione Maria Pérez, mas também toda a Câmara de Vereadores, né? O presidente da Câmara, que foi eleito na hora lá, obviamente que toda a costura política já tinha sido feita antes, né? Mas na hora lá foi eleito o Daniel da Contagel, foi eleito presidente da Câmara, né? A Cristiane Lopes, lá de Boa Viagem no Ceará, a Maria José, boa tarde, Maria José, o Patrício Ramos, desejando tudo de bom, né? Nós estamos aqui, chegando aqui, a prefeita eleita, Dione Maria Pérez, né? Chega aqui, prefeita, só para o povo te ver aqui olha lá, você está aqui na internet também, seja muito bem-vinda. Eu estava falando pro povo aqui que você esteve aqui comigo em setembro, fazendo promessa de candidato. O povo escolheu a sua plataforma, né? Como se fosse o seu projeto de governo, como se fosse o melhor para Coromandel. E agora você tem essa responsabilidade enorme de corresponder à expectativa, né? É verdade. Primeiro eu queria dar as boas-vindas, fui ontem lá na sua posse, uma festa maravilhosa, eu fiquei impressionado com a participação popular, né? Lotado, os vereadores tomando posse, né? E você, quando anunciaram o seu nome, parecia que o Michael Jackson estava entrando no palco, né? Então foi realmente uma festa muito bonita. Onde você está de parabéns pela vitória, pela festa e pela sua disposição de vir aqui hoje atender o nosso convite para conversar. Eu quero dizer ao povo de Coromandel que a partir de agora o nosso zap 988859550, 988859550 e também o 3841-4095 à disposição. Vocês podem mandar as perguntas, nós vamos anotar e vamos perguntar para a prefeita, como nós fizemos, né, prefeita, naquela oportunidade, né? Certo, em que certo. Você respondeu a todas as perguntas. Eu queria primeiro saber como é que foi a transição, né? Você chegou hoje na prefeitura. Isso, né? O que você encontrou lá? Como é que foi o processo de transição? Você recebeu todas as informações? Como é que se procedeu esse processo de transição da legislatura passada, do prefeito passado para você? Não foram todas, tudo que eu esperava, não. Foi o que tinha no almoxerifado central, o que tinha no almoxerifado de medicamentos e a contabilidade, o final de quanto, o que pagou e fez agora, a receita final do ano, que ainda nem tive tempo de analisar, foi uma correria. Mas, quer dizer, a equipe econômica já está analisando. Mas não foi o patrimônio, porque está na lei, né, que o patrimônio tem que ser entregue. O patrimônio não foi entregue. E outros documentos que eu não me lembro agora todos eles, mas eu me atio muito ao patrimônio, sabe? Porque eu acho que o patrimônio é importante para você saber realmente o que a prefeitura tem. Né, de equipamentos, de móveis, de tudo, de todas as pastas. Mas teve alguma alegação? Por que isso não foi passado para você? Não, só foi me entregue. O que me entregaram, eu recebi com ressalva, né? Por que com ressalva? Porque você não sabe ainda o que está lá. Não, né? Sabe o que está lá. Era numa solenidade, você não tem tempo de olhar. Então eu recebi com ressalva, mas não me foi dito,
Por exemplo, olha, tá aqui só isso, por isso, as outras coisas estão em tal lugar. Então, realmente faltou uma boa documentação para a gente ter noção de como é que está a prefeitura. Agora, como é que você vai fazer? Você vai fazer uma auditoria para saber da realidade da situação? Como é que você vai descobrir a verdade que está lá, a verdade crua dos números? Olha, o que eu vou fazer agora inicialmente é organizar a casa e botar a equipe econômica e assessoria jurídica para ver o que é possível descobrir sem auditoria. Agora, se necessário for, eu acho que há necessidade, a gente vai sim contratar uma auditoria. Porque, por exemplo, na parte patrimônio, a gente sabe de muita coisa que foi comprada que nos disseram que não está nas dependências das secretarias, das prefeituras. Isso precisa ser avaliado, isso precisa ser dito e colocado principalmente para a população saber, né? Porque a partir do momento que eu não digo o que eu não encontrei, eu estou sendo conivente. É verdade. Agora, os prefeitos que estão saindo deram uma sorte muito grande, porque com a repatriação dos recursos dos brasileiros que mantinham recursos lá no exterior e que repatriaram esses recursos, teve um imposto de 30% e esse imposto foi rateado entre os estados, entre os municípios. E no último dia, aos 45 minutos do segundo tempo, houve um depósito na conta das prefeituras, o que fez com que muitos prefeitos que não teriam condições de entregar a prefeitura zerada e estariam incorrendo na lei de responsabilidade fiscal, porque hoje nenhum prefeito pode passar uma dívida para o prefeito posterior se não tiver uma previsão de recursos orçamentários, né? E eles foram salvos pelo bom. E aqui em Coromandel aconteceu isso também. É verdade. Houve um dinheiro que chegou, né? E isso foi bom porque é melhor você receber. Ontem o prefeito disse que passava a prefeitura para você com superávit, disse lá os números. Você já teve condições de saber se corresponde à realidade esses números que foram passados pelo prefeito? Não, eu gostaria, porque foi só a parte da manhã que a gente esteve lá. Eu aproveitei, Cleiton, e às 9 horas eu levei o padre Aureliano para fazer uma bênção geral da sede da prefeitura. E de lá eu fui para a secretaria que eu considero que é a secretaria que mais precisa de uma bênção, que é a Secretaria de Saúde. É fundamental, né? Foi um número grande de perguntas na eleição, me lembro disso. Isso. Depois disso, eu comecei a sentar com alguns secretários lá da sede, principalmente a finanças, para ver a situação, como que nós íamos dispor as pessoas que estão entrando comigo. Então a gente não teve muito tempo de ver isso, mas o que eu gostaria de te pedir? Eu acredito que dentro de, vamos dizer, 20 ou 30 dias, eu gostaria de ter oportunidade de colocar comprovadamente o que eu achei, né? A realidade. Comprova. Eu também, eu jamais eu não ia querer também que você chegasse aqui. Eu sei que você tomou posse agora, tem 2 horas que você tomou posse, você não tem condição, né? É só saber do que você pretende fazer. E ontem você disse lá na sua posse uma coisa que me chamou a atenção. Você disse que hoje o sistema de saúde de Coromandel abriria com a sua lotação plena aqui, né? Os PSFs. Como é que você conseguiu isso? Os postos de saúde. Você já articulou isso antes? Como é que você fez? Antes. Remanejou dentro da própria prefeitura? Como é que foi feito isso? O seguinte, nós não tivemos aquela transição que esperávamos para saber tudo da prefeitura. Não tivemos mesmo. Tivemos muita dificuldade. O que eu fui fazendo? Buscando efetivos nos postos onde funcionam os PSFs, os programas de saúde da família, para saber como estava funcionando. Aí já foram me dizendo, olha, fulano é contratado, o dentista é contratado, o médico é contratado. Agora, no Brasil Você teve que fazer uma investigação paralela. Eu fiz uma investigação paralela. Por quê? Porque eu queria começar com, principalmente, os postos de saúde e os PSFs funcionando. Aí o que eu fiz? Eu descobri, por exemplo, o posto de saúde
o PSF do Brasil Novo já tem uma coromandelense, uma médica lá do programa Mais Médicos. Então a gente não precisava preocupar que lá já tinha um médico. A da Vila Branca também tem uma médica efetiva que fez concurso. Então faltavam apenas 3 médicos para os outros PSFs. Por quê? Foram construídos outros dois. Só que esses outros 2 só tem o prédio. A estrutura física. Não tem nem equipamento e não foi cadastrado no Ministério da Saúde. Então a primeira providência que você tem que tomar, uma providência burocrática de cadastrar, arrumar dinheiro e concluir para efetivar o projeto de botar para funcionar. E mais, achei também o PSF da Vila Branca, o prédio, e da Piteira totalmente em reforma. Quer dizer, tem que arrumar dinheiro também para concluir. Não ficou dinheiro para a conclusão dessas obras? Pois é, isso é que eu vou ver, entendeu? Que eu falei Você que eu não quero sabe ainda. Voltar para eu saber. Acredito que não. Então, além de equipar os 2 novos PSFs e cadastrá-los no Ministério para que eles possam funcionar, dos 5 antigos, os 4 antigos, 2... o prédio está em reforma. Está funcionando em casa alugada. Não, da Vila Branca eles levaram para o PSF novo. O que estava só o prédio, levaram para lá os equipamentos. Aí cobriu um santo e descobriu o outro. Descobriu o outro, entendeu? Então a coisa tá desse jeito, né? A gente já tá muito perdido. Eu fico com pena que as pessoas ficam procurando a gente, Cleito, para recebê-las. Eu queria aproveitar o seu espaço aqui para dizer o seguinte: a gente não está recebendo agora porque não quer, porque nós temos que organizar a casa. É igual sempre quando você. Não adianta você receber sem ter respostas. Eu vou receber as pessoas, mas eu não tenho respostas para elas. Você falou certo. Outra coisa começar, é igual, você muda de casa. Já viu que a hora que você muda de casa, você não acha o coador? É verdade. Né? Não acha o coador. Não acha nada. Não acha nada. É o que está acontecendo conosco. E acredito que vai levar as 2 semanas. Porque tem que mudar o tesoureiro, mudar as contas dos bancos, todas. Olhar tudo isso vai ser um trabalho de sol a sol. É uma pena, né, prefeito? Uma pena que tenha acontecido isso, porque se o prefeito abre as contas, porque seria muito mais democrático, né? Muito mais civilizado que ele tivesse aberto todas as contas, chamado, olha, primeiro vir a público e dizer, olha, o povo de Coromandel escolheu outra pessoa, eu quero agradecer pela confiança dos 4 anos e tudo, mas não, foi o prefeito, não fez bem feito, ele não passou, ele deveria ter aberto, é uma questão de civilidade política, inclusive, ele que tem pretensões políticas de seguir na sua carreira, deu um tiro no pé com essa situação que ele fez agora, né? Não, a sociedade está acompanhando, porque é impressionante como o povo de Coromandel gosta de política, da boa política. Eles acompanham. Você viu ontem lotado lá, nós já estamos aqui na nossa transmissão aqui, o povo direto aqui, todo mundo, né, manifestando, gente de tudo quanto é lugar manifestando aqui a participação. Já começaram a chegar as perguntas que eu vou começar a fazer. Você pode continuar mandando no 988859550, é zap, e o telefone também é 3841-4095. A primeira pergunta que chegou foi da Sônia, lá do bairro Sagrada Família. Quando as creches voltam a funcionar? As creches voltam a funcionar junto com o período escolar, junto com as escolas, em fevereiro, início de fevereiro. Então tá vendo, Sônia, você já teve a sua resposta. Agora, a Josilene do Brasil Novo, essa pergunta aqui eu me lembro que ela veio várias vezes na época da campanha eleitoral, porque isso aqui foi cortado depois da eleição. Isso aqui, eu tive a notícia que isso aqui foi cortado. A Josilene do Brasil Novo pergunta se você vai manter os coletivos e ajuda aos estudantes que estudam fora, porque segundo ela que foi cortado, né? Vou manter os coletivos, sim, só precisamos de uns poucos dias para contratar, porque existe também um TAC com o Ministério Público. TAC é um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, assinado pela administração anterior, e lá tem um item, mas o promotor já disse que está aberto a conversarmos
em cima do TAC, para que não poderia contratar. Então, é muito difícil. Nosso advogado especialista está vindo hoje de Berlândia para a gente sentar, ver se senta com o promotor e rever isso. Porque como que nós vamos fazer funcionar caminhões, os caminhões para tirar todo o lixo da cidade, mas os coletivos se não puder contratar. Mas isso deve ter sido no final da administração, quando não poderia contratar para não ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Eu acredito. Você está no início da sua administração, isso será apenas um obstáculo burocrático que será transponível. Isso aí... Não, eu acredito piamente. Esse TAC foi feito por isso, né? Deve ter sido feito por isso, né? Você não, porque você também tinha contratado demais, entendeu, Cleiton? Tinha muito contratado. Eu me lembro muito bem, voltando ao passado, quando você assumiu a prefeitura pela primeira vez, eu me lembro que o comércio de Coromandel estava numa situação difícil, porque você encontrou a prefeitura naquela época com 5 meses de salários atrasados. A prefeitura é o maior empregador da cidade. Se as pessoas não recebem, não pagam as lojas não pagam os fornecedores, tem títulos protestados, é um transtorno total e absoluto. Eu me lembro que a maior tarefa do seu primeiro governo foi exatamente isso, colocar a situação do município em dia, né? É verdade. Agora, se a situação do município hoje é diferente, está todo mundo em dia, os salários e tal, você pode continuar dirigindo o seu esforço para daqui para... E outra coisa também, você está chegando para o seu terceiro mandato, né? É verdade. A situação é diferente, você não assusta mais, você já sabe direitinho o que o povo quer, o que precisa, as dificuldades que tem, onde é que busca o dinheiro, você só precisa, a única coisa que trabalha contra você é o relógio. É verdade. Que o tempo passa depressa demais, daí você precisa da burocracia, você precisa do deputado estadual, deputado federal, do senador, né? E, prefeita, a sua base de sustentação aqui sempre foi o deputado Toninho Andrade, né? Uma das bases mais fortes. Ele agora é o vice-governador do estado, né? E ele continua com o mesmo apoio a você, e você é uma das forças que você conta para poder realizar o que você prometeu na sua campanha? Sim, continua meu amigo da mesma forma, amigo de Coromandel. Ele mandou um ofício muito bonito parabenizando a gente pelo trabalho, dizendo que vai estar firme e forte ajudando o Coromandel. Ele disse no ofício dele, que foi lido ontem na posse. Então, nós realmente temos convicção disso. E tem vários outros deputados que também estão dispostos a nos auxiliar, como Luiz Humberto Carneiro, Felipe Atier, os deputados do partido Juninho Nassif, também do meu vice-prefeito. Eles também estão propensos a ajudar, então eu acredito que nós vamos ter uma boa ajuda de deputados. De outros partidos também, por exemplo, do partido do Jacinto, que é o Partido Verde, os deputados dele também propuseram nos ajudar. Então, os partidos que coligaram conosco, nós estamos esperando o apoio dos deputados de todos os partidos que coligaram com a gente. Agora, prefeita, ontem me chamou a atenção, na eleição da mesa diretora da Câmara, o placar. 10 votos contra apenas 1 voto. Apenas o vereador Luiz César votou contra a chapa. Isso significa que primeiro foi feita uma costura política muito bem feita e um apoio incondicional no primeiro momento dos vereadores à sua administração. A que você atribui isso? Às suas gestões anteriores? Porque é difícil a gente ver uma unanimidade dessa, sempre uma briga muito grande na formação da mesa, né? E tivemos ontem lá 10-1 placar, realmente difícil de se ver, né? A que você atribui essa vitória tão espetacular assim no seu primeiro momento da sua administração? Eu atribuo o seguinte: aos que foram escolhidos, né? Porque são pessoas que merecem, foram os mais votados, Fernando Breno e Daniel. Ao Cacá, que é muito querido no lugar de... Inclusive um representante da nossa categoria dos radialistas, né? Achei bonitinho demais, que a hora que chamou ele foi uma ovação total, né? Quando chamou, porque é uma pessoa humilde e foi muito bem votado e muito carismático, né? Acredito a eles e acredito também que os vereadores não têm nada contra mim. Pelo menos os 10 que votaram não tem nada. Eu daria uma pessoa muito simpática. O Manelzinho
também nós temos conversado e ele tem se disposto a caminhar lado a lado com a administração. O Rodrigo também, não acredito que o Rodrigo tenha nada contra a gente. Então, fora os que estavam, os 6 da chapa, os vereadores que estavam conosco na chapa da Câmara e que estava junto com a gente, que seria então o Daniel, o Renato Painha, o Carlos Amado, Fernando Breno, me deu um branco aqui agora, o Renato Painha. Não, eles eram 6. Renato Painha. Tinha 2 chapas, isso, né? E uma. Aí, depois 6 que já estava fechado na chapa, né? Que ia votar. E mais os outros, que a gente não esperava como é que seria o voto deles, que era do Rodrigo, do Pança. Tem um Pança também. O Pança. Tinha 6 que já estavam fechados na chapa, segundo me contou o Daniel. E 4 outros votaram a favor, que foi o Pança, o Dario, o Dario. Você participou da. Rodrigo. Você participou da. E o Manelzinho Carola. Esses 4, a gente não sabia em quem que eles iam votar, mas votaram a favor. Então, eu tenho mantido com todos eles uma cortesia muito grande e acho que tem que ser assim. E eles têm correspondido da mesma forma, né? Então, eu acredito que foi isso que levou os próprios candidatos lá do lado da Câmara e a minha forma de tratá-los. Eu não trato ninguém mal, eu gosto de estar bem, eu gosto que a gente tem que estar junto, unido. Eu pedi muito essa diplomação no meu discurso, pedi aos 3 poderes, o judiciário estava lá. Você acompanhou de longe essa articulação ou você entrou lá no meio Não, acompanhei de longe. Você deixou por conta você respeitou a independência dos poderes, né? Respeitei a independência dos poderes. Você sabe que essa é a melhor atitude. Aconteceu agora recentemente lá em Brasília, o governador se meteu na eleição da Câmara Legislativa, apoiou de cabeça um candidato e o candidato dele perdeu a eleição. Quer dizer, foi uma derrota política contundente, né? Um desrespeito aos partidos. As perguntas continuam chegando. A Eunice me ligou aqui, eu fiz o programa ao vivo na sexta-feira, e ela na gestão passada, ela me trouxe esse caso aqui, e eu coloquei no programa de rádio e tudo, mas nós não tivemos nenhuma resposta da prefeitura. Primeiro ela está perguntando aqui, eu não entendi bem a pergunta, se você vai manter os coletivos e os ônibus 2 vezes por mês para Brasília. Eu não sei do que se trata isso, mas o fato mais importante é o seguinte: ela mora na rua José Né, ali no bairro Santa Maria, e ela diz que a rua dela tem 50 metros sem asfalto. E ela tem um problema sério de saúde, de alergia e tudo, que ela não suporta a poeira. Então ela vive na casa dela, a casa dela é lacrada por fora para não entrar poeira, bota todo tipo de obstáculo, né? E ela faz um apelo aqui, ela fez na gestão passada, eu não consegui, e ela faz um apelo para que você mande asfaltar os 50 metros da rua José Né, no bairro Santa Maria. É a Eunice que está pedindo aqui. Você importa de me dar o papelzinho com o nome? Não, você pode levar. Claro que eu vou botar lá no nosso planejamento, viu, Eunice? Vou colocar assim: Deus vai ajudar que eu vou conseguir dinheiro para asfaltar. Eu não entendi essa pergunta. Ele tem um ônibus aqui que vai para Brasília 2 vezes por mês? Eu não entendi bem essa pergunta dela aí. Não, também pela prefeitura eu não acho que não. Tá, ô Eunice, depois você liga aqui e explica direitinho isso pra nós aqui. Ô Marciano, esse negócio do ônibus aí eu não entendi, a prefeita... O transporte dos universitários? Ah, sim, não. Não, dos estudantes, não. Isso sim, vai. Sim, não. Isso vamos. Não, tá certo. A sirene do centro, obviamente que essa é a dificuldade. O telefone aqui não para de tocar, né? O 3841-4095, o nosso zap 988859550. A sirene do centro, imagino que essa seja uma curiosidade não só da sirene, mas de todo mundo. Se você já vai divulgar os nomes dos secretários. Eu posso divulgar os que eu já começaram hoje, né? Primeiro, tinha no governo passado, tinha 15 secretarias. Como é que você vai fazer? Você vai manter as 15? Vai aumentar? Vai diminuir? Eu ainda estou analisando. Por isso que eu falei, não escolhi todos ainda. Isso tem a ver com a situação, que você não sabe ainda a situação da prefeitura, para você saber do que você vai dispor?
Eu quero ver, todas são importantes, mas de repente não precisa ter todas também. Tem que analisar. Então eu quero ver. Então eu vou colocar as mais importantes agora, no mês de janeiro, que são 6. Sem as quais a prefeitura não anda, né? E sem as quais a prefeitura não anda, né? Então a secretária de saúde, a de recursos humanos, a de administração, eu ainda não escolhi. Mas as outras 5 já, que é obras e serviços urbanos, o Clayton Passos, saúde, uma pessoa que é, além de enfermeira formada, ela entende mais de SUS, que é a Cristina Lemes. Na educação, a Vera, eu preciso descobrir o segundo nome da Vera, que a vida inteira a gente chama a Vera da Osório de Moraes, da escola da Osório de Moraes. Foi a sucedeu a dona Lígia, né? A Vera é fantástica. É a de educação, saúde a Cristina, o Antônio Lemes é o secretário de finanças. Pronto, calou assim. E de infraestrutura rural, o Antônio Assis, que é uma pessoa que entende tudo de estradas. Tem anos e anos que ele só mexe com isso. É um expert. E a população da zona rural gosta demais dele. Então eu achei por bem, dessa vez, colocá-lo frente à Secretaria de Infraestrutura Rural, que são fora as secretarias meios, que é recursos humanos e finanças, as 4 que não pode parar, que é infraestrutura rural por causa das estradas, obras e limpeza urbana, por causa da limpeza urbana mesmo, que está precisando demais, educação, porque as aulas começam em fevereiro, e saúde, que não para. Inclusive, eu queria dizer ao pessoal que os PSFs, a gente disse um pouco antes, mas eu queria reafirmar, já estão todos funcionando. Não no total integridade, que os dentistas, a gente vai ver destaque para poder contratar. Mas a parte de saúde mesmo, médica, está toda funcionando já. Bom, eu estou conversando aqui na Super 95 FM com a prefeita empossada ontem, aqui em Coromandel, Dione Maria Pérez, mandando um abraço pro Alan Trindade de São Paulo, tá assistindo a transmissão ao vivo aqui, a Maria José, o Patrício Ramos, né, as pessoas que estão ligando, o Marcos Antônio, sucesso Dione, parabéns Cleiton pelo excelente trabalho, o Gilberto Aires da Silva, boa tarde, é um prazer ser seu ouvinte, feliz 2017, Genetriz Bueno, abraço Cleiton Aguiar, sou apaixonado por seu trabalho, obrigado, Alessandra Marra, a Maria Lucineide Luluzinha, boa tarde, o Gilberto Alves da Silva, bom trabalho para a nova prefeita, a Maria Lúcia Souza Lima, abraço Cleita Guiara, a Wanda Peixoto, boa tarde, Humberto Gonçalves da Silva, ele mandou foi uma pergunta aqui, ele aproveitou a transmissão ao vivo, né? Já faça a pergunta. Senhora prefeita Dione, quais os projetos para nós, pequenos agricultores, produtores rurais, estradas, pontes, associações? Eu vou parar aqui, tem muita gente aqui que está perguntando na transmissão ao vivo. Eu vou passar essa pergunta do Humberto Gonçalves direto para a prefeita. Quais os projetos para os pequenos produtores rurais, estradas, pontes e associações, mesmo porque é uma parte importante da economia do município, né, prefeita? Claro, olha, aí ele já englobou praticamente toda a questão rural. Isso é o serviço do Assis, né? É o serviço do Assis. Então, por exemplo, essa semana mesmo, mesmo que não encontramos as máquinas em ótimas condições, nós vamos pegar a que tiver melhor e já vamos arrumar toda a estrada até o Alegre. Por quê? Porque vai acontecer a festa folclórica do Alegre esse final de semana. Então a gente tem então essa obrigação, semana você já vai deixar o povo do Alegre mais alegre. Mais alegre. Arrumar, encascalhar, baulear, arrumar a estrada até lá. E o que é? Nós vamos desenvolver o projeto, brevemente, quando as máquinas acabarem de ser arrumadas, de as estradas eficientes. Que é Por quê? isso? Colocar as estradas em padrão de eficiência. Para quê?
para poder escoar a nossa produção. Mesmo porque se você mantiver uma manutenção constante, ela não vai chegar a um estado de degradação que exige uma recuperação mais cara, né? Se você fizer constantemente, vai ficar sempre fazendo pequenos reparos e não grandes obras, né? Então, para responder a ele, esse programa já vai começar brevemente, transformar as estradas em estradas eficientes. Nós vamos colocar pontes mataburros, entra nisso aí. Por exemplo, eu sei que estão inúmeros mataburros quebrados. Então, o Antônio Assis já me pediu, Johnny, tem que fazer viga de mataburro para sair consertando o mataburro para todo lado, tá tudo quebrado. Falei, vamos arrumar. Então, acho que eu estou respondendo a pergunta do... Você lembra o nome dele? Eu lembro, tá aqui, Humberto Gonçalves da Silva. Viu, Humberto? Então, além das estradas, a gente colocá-las encascalhadas, em condição de tráfego, nós vamos reformar todos os mataburros, construir os novos e reformar as pontes, as que estiverem caindo, colocá-las de novo em condição de tráfego. E para os produtores rurais, a nossa ideia é ajudar muito na criar novas alternativas de renda. Por exemplo, quem tem leite, às vezes o leite está com preço baixo, tentar dar cursos para mão de obra rural para diversificar a renda. Por exemplo, Coromandel está com 2 fábricas de pimenta, embalando, entregando. Aliás, ontem eu comprei. É impressionante isso. Eu comprei ontem, entendeu? Para levar para Brasília, eu passei, tinha uma pessoa vendendo, eu olhei e vi que era daqui de Coromandel, comprei 3 garrafinhas de pimenta ontem para levar. Quer dizer, isso ativa a economia da cidade, verdadeiramente. Né? Plantar pimenta. Doces, né? Fabricação de doces. Fabricação de doces. Aqui em Coromandel tem quituteiras famosas, né? A Dona Dova, Tia Odeila, quituteiras famosas, né? Que isso, hoje em dia isso é uma fonte de renda importante. Antigamente isso não agregava muito valor, hoje agrega valor demais, né? Claro. Usar os insumos da zona rural para industrializar e só o povo de Coromandel que constantemente vem aqui, né? E que gosta de prestigiar as coisas da sua terra, né? Isso. Já seria. Ô, prefeita, eu vou pedir para você um tempinho, pedir para trazer um copo d'água pra gente aqui, porque nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Eu estou conversando com a prefeita empossada de Coromandel, Dione Maria Pérez. Você pode continuar mandando a sua pergunta, o telefone não para, 3841-4095, o nosso Zap é o 98885-9550. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água e a gente já volta. Aqui tem as melhores promoções, as melhores músicas. Curta, compartilhe e fature prêmios. Super FM. Super 95 FM, Coromandel. Bom, eu estou conversando com a prefeita eleita e empossada de Coromandel, Dione Maria Pérez, a Silvânia Rezende. Sei do potencial de vocês e que vão fazer muito pela nossa Coromandel. Parabéns. Ivanilde Moreira de Castro, boa tarde. O Edmilson também. Josilene Rocha tá acompanhando pelo www.super95fm.com.br. O Jonas Xavier, parabéns pelas entrevistas. Hugo Vilela tá ouvindo a gente lá de Goiânia. A Elia Milagre da Silva, seja bem-vinda, Dione, feliz mandato. Patrícia Ferreira Cruvinel, parabéns, Dione, Coromandel merece uma administração que leve dignidade às pessoas, que Deus abençoe a sua missão. Anísia Silva, parabéns, prefeito, estamos mesmo precisando, as estradas estão muito ruins. A Mercedes Bobadilha, lá da Ceilândia, tá acompanhando ao vivo a nossa transmissão. A Glória Rabelo, parabéns. Hugo Vilela, grande abraço, Cleito, e a querida prefeita Dione Pérez. A Glória Rabelo, parabéns, Dione. Marco Antônio, boa tarde, Cleito. Muita gente aqui. E chegou uma informação aqui agora, gente, da maior gravidade, e eu vou passar essa pergunta. Chegou uma informação aqui para a prefeita que funcionários da própria administração municipal vieram dar conta de graves denúncias sobre desaparecimento de informações de computadores, bens da prefeitura que teriam sido levados, tudo isso. Essa notícia pegou a gente de surpresa aqui no meio da entrevista. Prefeita,
É uma denúncia, obviamente que toda denúncia a gente tem que receber com uma certa cautela. A gente não pode dar foro de verdade enquanto não tiver uma apuração mais detalhada. Mas é uma coisa da maior seriedade essa informação que você acabou de receber aqui, e eu vi pelo seu semblante o espanto que você teve com essas informações que teria acontecido o sumiço, inclusive, de um CPU. CPU, gente, é a memória do computador, né? E alguns funcionários que foram para trabalhar, que não tinham sido exonerados, né? E que providência que você vai tomar para apurar essas coisas que chegaram essas denúncias aqui? Olha, Cleiton, é o seguinte, eu recebi agora, como você falou, o pedido da assessoria jurídica da prefeitura para suspender as atividades internas da prefeitura para a realização de um inventário patrimonial de urgência para conferirmos o que tem ou não na prefeitura, devido a essas denúncias. Essa interrupção será, então, a partir de hoje, nós, nesse momento, estaremos interrompendo os trabalhos da prefeitura de 2 a 4 de janeiro, onde nós manteremos segunda, as atividades básicas. Quer dizer, vai continuar a saúde, claro. Onde nós vamos fechar? Onde é a parte interna da prefeitura. Você não pode começar uma administração sem saber o que você está administrando, né? Pois é, chega essa notícia aqui, eu fico muito apreensiva. Agora, não quero adiantar nada porque eu não sei realmente o que é. E outra coisa, a gente quando mexe com política, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes existem pessoas que se aproveitam até para vingar politicamente, né? Fazer uma denúncia falsa e tudo, né? Agora, como é que você vai fazer para apurar isso? Você vai fazer um boletim de ocorrência? Como é que você vai fazer? Tecnicamente, você já sabe o que você vai fazer? Porque você foi pego de surpresa aqui agora, né? Muito de surpresa. Olha, nós vamos fazer um inventário agora, rápido, chamar o pessoal competente para fazer o inventário. E esse inventário, eu não acredito que 2 dias dê. A assessoria está pedindo 2 dias, eu acho difícil, para fazer esse inventário e ver o que aconteceu com o CPU da prefeitura, né? E se houver coisa ruim, nós vamos temos que, da parte disso, tomar as providências legais cabíveis. Tomar as providências legais cabíveis. O prefeito, o Rogério de Santa Maria está perguntando, né, se você vai colocar para funcionar a pediatria no pronto-socorro, como é que você vai fazer para tapar os buracos e a conclusão das obras dos postos de saúde? Olha, é o seguinte, eu vou ver o que tem de recurso na prefeitura, né? Para tapar os buracos, que realmente precisa de mais. Você vai fazer tudo isso aqui, você só não sabe quando, né? Pode ser franco, é difícil de eu responder agora pro Rogério. Mas você tem que fazer, né? Você vai fazer, eu vou fazer, claro, certo. Claro. A pediatria vai voltar a funcionar. Vai. Você vai tapar os buracos. Isso. Vai concluir as obras do posto de saúde, agora você só não pode dizer quando, né? É lógico, porque eu não sei que recurso tem. Agora, a Vanúzia, na área da educação, ela quer saber se as áreas de recreação, de educação física, na educação infantil, creche, vai permanecer nessa legislatura. Houve uma modificação, não sei se já está em vigor, né, na educação, em que a educação física deixou de ser uma matéria prioritária, né? Mas você já tomou pé dessa situação aqui, as aulas de recreação, educação física, na educação infantil e creche vão permanecer na sua Olha, Vanúzia, esse mês de janeiro é o mês da gente estudar o trabalho que nós vamos fazer na área da educação, que as aulas começam em fevereiro. Então agora, a secretária já está cuidando disso, eu também vou cuidar. Mas no momento eu não posso dar uma resposta correta, eu preciso de mais um tempo. Ô Marciano, essa pergunta do Rubinho aqui é de sinalização, né? Isso, algumas ruas que foram mudadas aí, contramão num pedaço, quando já... O Rubinho tá questionando, porque tem algumas ruas aqui que você vem na rua, ela é mão, daí a pouco ela vira contramão. E ele quer saber o que você pretende fazer com a sinalização de Coromandel, porque segundo ele, na rua Clésio Migueleto, entre o posto Santo Antônio e o antigo Hotel Maracanã, e a rua da escola deve ser Osório de Moraes, né? O semáforo, e está parabenizando pela sua vitória. Simplificando, a sinalização, você vai mandar rever os critérios da sinalização? Vou demais, porque o povo não ficou feliz com a forma que está sinalizado. Se o povo não está feliz, a obrigação da pessoa pública é
reverter aquilo que ninguém gostou. E ninguém gostou da forma que foi sinalizado. A Tereza Martins, né, ligou aqui e eu fico feliz com a participação popular. Você vê, eu também. Foi o que eu falei no início, o povo de Coromandel gosta demais de política, da boa política, né? Um povo politizado, um povo que participa, né? Tanto é que a sua vitória foi uma surpresa, porque você fez que nem a mineirinha mesmo. Você foi comendo mingau pelas beiradas, um barulhão danado, né? E quando abriu as urnas, já estava todo mundo preparado para fazer festa. Quando abriu as urnas, o seu nome estava bem na frente, né? A Tereza Martins quer saber se você tem algum projeto para construir casas para as pessoas carentes que não têm condições de pagar aluguel. Olha, isso aí eu vou buscar programas de moradia. Pode ter certeza que eu vou buscar. As últimas moradias construídas em Coromandel foram todas da minha administração. Foram 100 casas no PSH, mais 150 na Coab e, por último, mais 50 casas que foram priorizadas às mulheres arrimo de família. Quer dizer que, ao todo, 300 casas no meu mandato nós fizemos. Então pode ficar tranquilo que eu vou buscar esse programa. Agora a gente precisa de um programa. Sempre, você não tem como fazer para uma pessoa, você tem que ter um programa, projeto, geralmente um projeto, e para isso nós precisamos de recurso, né? Vamos buscar. Esse é o eterno problema, né? O dinheiro, né? É o dinheiro. É a mesma coisa da vida da gente, né? Mesma coisa da vida da gente. A gente quer fazer as coisas, mas só faz aquilo que é possível, né? É verdade. O João Paulo lá do Pântano quer saber se o transporte escolar vai ser pelo mesmo motorista ou cooperativo. O pessoal não está sabendo. João Paulo lá do Pântano. Um abraço pessoal do Pântano, curtindo aí a Super 95 FM, acompanhando a entrevista que nós estamos fazendo com a prefeita Dione Maria Pérez, que está chegando assim meio no escuro, né? Ela encontrou uma prefeitura sem informações e teve um momento que ela precisou até recorrer ao judiciário para fazer uma busca e apreensão nos documentos da prefeitura para poder saber, né, o que estava acontecendo lá. Então você já sabe essa questão aí do transporte escolar? Se vai ser feito pelo motorista ou se vai ter uma cooperativa? Olha, a prefeitura, João Paulo, né? João Paulo, a prefeitura tem alguns ônibus, né? Que já são dela e ela mesma que faz o transporte. Agora, o transporte escolar em geral será licitado por empresa. Entendeu? Então, quem quiser participar do transporte escolar, cria sua empresa. E nós vamos licitar por empresa. E vamos também e hoje tá fácil, limitar hoje está fácil, porque você pode criar uma empresa em 2 minutos, você pode criar uma microempresa individual. Lógico. Né? Que você cria isso em 15 minutos no site da Receita Federal, não precisa nem contador, não precisa nada, rapidinho, isso é coisa rápida hoje em dia. E hoje, Cleito, como essa é uma forma de sobrevivência das famílias, a nossa ideia é limitar o número de linhas por participante. Por quê? Para dar oportunidade para todos. Entendeu? Senão vira um monopólio. Então, e é isso que a gente quer evitar. Monopólio, poucos ganhando um dinheirão e o restante dos coitados transportador sem nada. É porque esse, prefeito, eu acho que é o maior desafio seu. Eu mesmo saí de Coromandel em 1965, porque eu terminei aqui o ginásio e não tinha o segundo grau naquela época, né? O científico que era chamado. Então eu fui para Belo Horizonte em busca de estudar e de trabalhar. Eu sempre digo, se tivesse aqui em Coromandel estudo e trabalho, eu teria ficado aqui. Ninguém sai da sua terra a não ser tangido pela necessidade, né? E a geração de empregos, a falta de perspectiva para os jovens é o maior desafio, não só seu, mas um Brasil de 12 milhões de desempregados, né? Isso. Essa questão da construção da casa própria, eu me lembro muito bem, eu quando construí minha casa em Brasília, eu levei daqui, primeiro eu vim aqui, escolhi a arquiteta daqui de Coromandel, a doutora Maria do Rosário Aguiar, né? Machado, e ela que fez o projeto para mim. E quando eu fui fazer a casa, eu levei daqui o mestre de obra, os pedreiros, o pintor, levei todo mundo daqui. Quando eu fui fazer a segunda casa, que era pro meu filho Bruno, eu liguei pro Carlinho Martins, que tinha sido o grande mestre de obras que fez lá pra gente, né? Ele não pôde ir porque tinha serviço demais aqui em Coromandel.
Só que agora, quem fez para mim foi o Adriano. Ontem eu encontrei com o Adriano, que ele está aqui em Coromandel, e ele falou que vai ter que sair de novo, porque não está tendo obra aqui em Coromandel. A crise pegou feio, a iniciativa, né, privada não está. Então seria uma maneira, inclusive, de dar serviço para essa turma que está aqui, né, de Coromandel, para que eles não precisem sair. E Coromandel, eu não sei porquê, mas tem uma elite de pedreiros, de pintores, de mestre de obras aqui. Tem uma turma boa demais. Tem demais. Né? Então é uma. Agora, o Rodrigo está perguntando como é que vão ficar as entidades beneficentes, como a Sociedade São Vicente de Paulo, a PAI e outros. Ele deve querer saber. Se vai ter apoio do se vai ter apoio do poder público. Vai, porque sim. essas entidades são entidades, né, que tem muitos anos que funcionam aqui. Inclusive a PAI, você foi uma das fundadoras, junto com o meu irmão, o Hélito Aguiar. Junto com o Hélito. Então, não, vai ter sim, vai ter apoio sim. A Cleusa quer saber como é que vai funcionar a lista de contratação na área de educação. Nós vamos fazer uma resolução para o ano de 2017. Ficando pronta, nós vamos divulgá-la. Aí ela vai ter noção realmente como é que vai ser. O Flávio Amaral de Abadias ligou só para dar uma boa tarde para você e para mim também. Obrigado, viu, Flávio? Um abraço para você. Sim, boa tarde. E o Danilo, do bairro Brasil Novo, ele quer saber se você vai continuar atendendo o pessoal na prefeitura como fazia o ex-prefeito. Claro que eu vou atender. Só preciso desse tempo agora, igual eu falei no início, Danilo. Não adianta eu receber as pessoas agora, porque eu não sei o que dizer. A gente não tá entendendo nada lá na prefeitura, porque agora tá chegando até essas notícias ruins, ó, pedindo para fechar a prefeitura pra gente fazer um balanço patrimonial. Olha pra você ver. Agora você sabe. Mas também, eu vou atender da mesma forma. Você sabe também, Johnny, tem o glamour do poder, né? Eu fui prefeito de Brasília por 4 anos. E tinha muita coisa que as pessoas queriam falar comigo que não era comigo que falava. A mesma coisa, você é prefeita, né? Tem muita coisa que as pessoas querem falar com você, mas que seriam, inclusive, melhor atendido pelas pessoas responsáveis pela área. Por exemplo, sobre a educação, ao invés de procurar você, procurar a secretária de educação. Porque vai te procurar, você vai procurar a secretária, porque você não é obrigado a saber, é humanamente impossível que o gestor saiba de tudo. Procurar na área do trabalho, na área das fazendas, na área dos recursos humanos, né? Mas as pessoas querem falar com a prefeita, né? Mas você vai destinar um espaço semanal, mensal? Como é que você vai fazer para atender o povo? Semanal. Assim que a gente abrir ao público, vai ser semanal. Mas primeiro você precisa saber o que está acontecendo lá para poder tomar pé da situação. Claro, né? Eu só preciso de um tempo. Que situação, hein, prefeita? Que situação, né? Quando você passou a prefeitura, como é que funcionou? Quando você passou? Não, abri, teve a transição certinha. Então, se eu tivesse tido pelo menos 30 dias de transição para ver tudo que estava acontecendo lá dentro. Já começava hoje. Eu já começava trabalhando, agora eu ainda vou ter que ver. Que situação. Isso, o que tá fazendo? Tá prejudicando a mim, mas tá prejudicando ao cidadão. Ah, você não, tá prejudicando a cidade. É a cidade. Pode atingir você politicamente, mas efetivamente o grande problema é que quando as pessoas tentam agir politicamente, prejudicam toda uma sociedade, né? Lógico. A Cristina da Fazenda Santa Cruz está perguntando se as vans, isso aqui parece que você já respondeu, mas vamos de novo. As vans que transportam os alunos da zona rural para a FCC é a Faculdade de Coromandel, né? À noite se vai continuar? Vai sim, Cristina, vai continuar. Isso é uma coisa fundamental, né? Claro. A saída, as pessoas só mudam de patamar pela educação. Claro. Né? E o que eu puder fazer pela educação, eu vou fazer. Você é uma pessoa muito ligada. Ontem eu perguntei, e vou perguntar a você também, porque eu perguntei ao Juninho Nassif, porque quando vocês fizeram uma engenharia difícil aqui em Coromandel, porque aqui PMDB e PFL, que depois virou Democratas, eram rivais, arquirrivais assim, que não tinha nem conversa. Era que nem lá em Brasília o PT com o PMDB do Roriz, não tinha nem conversa, né? Mas vocês conseguiram, de uma forma de inteligência política, unir o útil ao agradável. O Juninho Nassif é um jovem que já tem o pedigree de ter sido o pai que foi prefeito de Coromandel por 3 vezes,
deixou a marca da sua administração aqui, né? Eu mesmo me lembro que eu fiz o show de inauguração do ginásio poliesportivo lá embaixo, né? Aí, ó, tá vendo? Me lembro bem quando ele abriu as avenidas aqui em cima que chamaram de Avenida dos Lobos, né? E que depois verificou-se que ele puxou Coromandel para cima e que hoje é aquele bairro maravilhoso ali com aquelas casas belíssimas, né? E o Juninho é um jovem que, como o pai dele, eu estava comentando com ele que eu não me lembro de ter conversado com o Marcos Nassif sobre futebol, mulher, carnaval, era só sobre política. 24 horas sobre política. E o Juninho Nassif herdou isso do pai, né? Inclusive ontem, quando eu via ele sentado falando o discurso lá, quando ele foi falar o discurso lá em pé, e quando ele estava sentado lá, eu olhava para ele, eu não via ele, eu via o Marcos Nassif. Primeiro que a semelhança física dele tá incrível, né? É incrível, tanto parece. E eu perguntei para ele, falei, ô Juninho, você vai ser um vice de bibelô, decorativo, ou você vai ter uma atribuição? Porque eu acho que é até uma questão de inteligência a prefeita pegar uma pessoa com conhecimento dele para uma área específica. O que é que o Juninho vai cuidar na sua administração? Ele me pediu, eu gostaria de cuidar da assistência social. Que é uma área que você conhece como ninguém também, né? Como ninguém, Então ele vai cuidar, mas ele vai me ajudar também, Cleiton, numa área que eu preciso muito dele, que ele entende muito mais do que eu, que é a parte ambiental. Porque é a área de atuação profissional dele, né? Isto. E outra coisa. Então ele vai cuidar de duas áreas para mim. Ele vai cuidar da assistência social, junto com a equipe que a gente tem muito boa, mas vai cuidar também da área ambiental, ajudar os nossos produtores rurais aqui de Coromandel. Eles são muito carentes de como funciona, como que as coisas funcionam no meio ambiente. Eu me lembro, inclusive... E ele pode ajudar muito. Me lembro, inclusive, prefeita, de um projeto que tinha na época do prefeito Marcos Nassif, que era da melhoria do rebanho, melhoria genética do rebanho leiteiro de Coromandel, em que ele ia à exposição de Uberaba e adquiria sêmen e pegava esse sêmen e deixava de prontidão em algumas fazendas polo, para na hora que estava na hora de fazer inseminação, fazer inseminação com sêmen de grandes campeões. Isso melhorou e não é à toa que Coromandel hoje é uma das mais importantes bacias leiteiras, não só do estado de Minas, mas do Brasil. Então são projetos assim, né? E outra coisa que o Juninho pode lhe ajudar bastante é na questão da articulação política. Claro. E eu quero aproveitar a nossa entrevista aqui, prefeita. Na gestão passada, assim que o prefeito tomou posse, eu estive com ele, antes dele tomar posse, uma semana antes, eu estive com ele na casa de um amigo aqui, eu estava lá, por acaso ele chegou, e eu me coloquei à disposição dele para ajudar a Coromandel. Eu fiz isso muito no passado, porque a gente conhece, eu moro em Brasília há 48 anos, a gente conhece todo mundo lá, todo mundo conhece a gente, e ele inclusive, o prefeito que saiu, marcou comigo no dia 26 de dezembro o encontro comigo em Brasília. Eu estou esperando ele até hoje, ele não foi. Então eu quero colocar à sua disposição, né? Já a partir de agora, o que você, às vezes você tem que sair de Brasília para ir lá resolver um assuntozinho que em 2 minutinhos, eu moro ali pertinho do centro resolve. Né? Eu resolvo para você. Então, se você, a partir de hoje, se você quiser, você vai ter um embaixador sem remuneração lá em Brasília à sua disposição e à disposição de Coromandel, para a gente correr atrás de recursos, né, de todas as áreas. Eu me lembro uma vez, quando o Marcos Nassif era prefeito, eu cheguei no Ministério da Agricultura no final do ano, numa época que todo mundo sai de férias e sobra recursos. É importante dizer isso, que sobra recursos. E eu entrei no Ministério da Agricultura e quando eu entrei numa sala, o camarada falou assim: fulano, tá sobrando esse dinheiro aqui, o que é que eu faço? Eu falei que ele manda para Coromandel. Foi uma coincidência, entendeu? Que eu estava lá. Então, se você tiver ali à disposição, né, conversando com todo mundo, eu acho que a gente pode colaborar. Me lembro bem também que o Álvaro Pereira teve uma época que ajudou muito Coromandel, mandando para cá recursos. Então, nós que somos coromandelenses, nós não temos partido. Claro, nós temos um partido da cidade. A nossa rádio, por exemplo, a Super 95 FM, não tomou partido na eleição. O que nós fizemos? Nós demos um volume grande de informações. Aquela entrevista que eu fiz com vocês aqui foi fundamental para que vocês pudessem, né, explicitar cada um qual era o seu problema. E assim como hoje que o telefone não para de tocar, né? A Josi acabou de mandar uma pergunta aqui, querendo saber se o concurso da prefeitura será válido mesmo.
Você está sabendo que concurso é? Ela falou que concurso é esse, ô Marcelo? É um que está aberto as inscrições. Ainda não foi feito o concurso. Olha, Josi, não. Eu peço para você não fazer a inscrição agora, aguardar mais um pouco. Nós vamos sentar com o promotor, vamos conversar com ele sobre esse concurso, vamos, se preciso for recorrer ao Tribunal de Contas e ver, entendeu, do Estado de Minas Gerais, porque nós achamos que esse concurso foi muito feito a toque de caixa, justamente por causa daquele TAC que nós falamos no início do programa, termo de ajustamento de conduta. Então, lá não tem direito, Cleiton, por exemplo, lá fala, por exemplo, 30 vagas para auxiliar de obras, mas no final de uma administração, eu tenho que agora voltar todos os efetivos para o lugar e saber realmente se é 10, se é 15, se é 2... Então foi tudo meio a toque de caixa. E que área também, né? E que área? Outra coisa, não temos notícias muito boas dessa empresa. Notícia, não estou afirmando nada. Essa empresa que está fazendo esse concurso. Tem lá que é... Bom, o fato é que como o concurso não aconteceu, pelo menos você nessa esparrela você não caiu. Não, você vai analisar, se for preciso, faz, se não for preciso, não faz. Então eu vou fazer o seguinte, para tranquilizar ela, eu vou falar o seguinte: provavelmente, até eu descobrir como é que tá esse concurso, eu vou colocar as inscrições até o dia 30. Vou aumentar mais 15 dias. Certo. Até eu saber alguma notícia. Se nós conseguirmos derrubar esse concurso, nós vamos fazer. Por quê? Fazer um concurso mais professor de matemática, quantos de português. Gente, nós não temos ainda esse levantamento para fazer uma coisa verdadeira. Você está no escuro. Nós estamos no escuro. E a administração estava acabando. A passada estava terminando quando colocou esses números de forma muito aleatória. Eu já vi que tem casos lá que não precisa daquele tanto de servidor. Quando nós voltamos o pessoal da educação, estamos voltando todo mundo para a sala de aulas, estava um desvio, nós estamos vendo que não precisa de tanto assim. Precisa mais nas escolas rurais. Aqui na cidade praticamente está completo. Então tem que fazer um concurso com muito pé no chão, para pôr exatamente as vagas que estão precisando. Então eu estou vendo muita dificuldade desse concurso, quero te sugerir para você não fazer a inscrição, para você não perder seu recurso. Espera que eu vou adiar até o dia 30 as inscrições, para dar mais tempo da gente descobrir se devemos continuar com ele ou vamos fazer outro. Porém, brevemente terá outro concurso. Bom, o Marcão tá ligando para desejar boa tarde, parabenizando você e a mim. Obrigado, Marcão, um abraço. A Helena, do bairro Brasil Novo, pergunta se vai ter cardiologista nos postos de saúde. Eu não digo nos postos, mas nós vamos ter cardiologista sim, para atender no centro de especialidades. Porque também não existe demanda para colocar em todas as unidades de saúde, né? E para botar, Wellington, eu queria responder a ela e a você, o Cleito. Eu saudado do Wellington, ainda falo você de Wellington aí. Do Cleiton. Você já pensou, nós temos 5 PSF, 5 cardiologistas? Não tem demanda para isso, né? Não tem demanda e seria maravilhoso, mas também não tem recurso para pagar esse tanto de médico. Então o que é que nós vamos ter? Vai ter cardiologista. No posto de saúde, normalmente você tem o clínico geral e as especialidades você concentra no centro de especialidades. Aí os próprios PSFs vão levantando as demandas e enviando para o cardiologista no centro de especialidades. É a maneira mais moderna hoje da saúde, é isso. Né? Então vai ter sim. Rapaz, nós já passamos do tempo. Rapaz, você tá vendo como é que são as coisas, né? Tá vendo, prefeito? Quando a prosa é boa, o trem, né? Prefeito, então, olha, eu queria primeiro desejar. Eu que já conheço o seu trabalho, o povo de Coromandel, você não vai ser surpresa para ninguém. Né? O que muda é a conjuntura, você assume no momento difícil da economia brasileira, da política brasileira, em que nós temos aí os principais líderes políticos do Brasil, alguns já presos e outros já com a mala pronta, esperando só o japonês da Federal ir buscar, né? E com a abertura em março, fevereiro, depois que passar o recesso do judiciário,
nós vamos ter a abertura da delação da Odebrecht, em que o Emílio Odebrecht, fundador da empresa, o Marcelo Odebrecht, seu ex-presidente, mais 75 diretores, delataram 300 políticos. Então vai ser terra arrasada na política brasileira. Isso obviamente vai ter impactos negativos, mas nada perdura para sempre. É do caos que nasce a luz. Então eu acho que já conhecendo o seu trabalho, eu acho que uma coisa que Coromandel não precisa é de obra faraônica. Nós precisamos. Eu me lembro muito bem de uma tentativa que teve aqui de um empréstimo de 10 milhões de reais, em que eu sempre evito falar sobre administração municipal. Obviamente, durante a sua administração, críticas virão até mim e eu as farei, mas de forma positiva, de forma a colaborar, de forma a ajudar, né? Eu acho que o gestor, ele agradece as críticas. Agora, eu me lembro bem que quando eu estava fazendo aquelas entrevistas, vinham perguntas aqui que eu sabia que eram perguntas encomendadas e eu dizia, olha, essa aqui, fulano de tal, não vou fazer essa pergunta porque é encomendada, né? Claro. Então a gente sabe disso. Então a Super 95 FM... crítica para construir, Cleiton, não tem coisa melhor. Você sabe como é que eu faço lá em Brasília, que dá um resultado muito bom? Eu falo assim, atenção meus amigos da SEB, estão reclamando que tá escuro, então, pelo amor de Deus, arruma lá para mim. Depois vocês me avisam aqui. Pois eles vão lá, arrumam, depois me liga, eu agradeço. Gente, muito obrigado. Tem um buraco aí no meio da rua, eu vou lá, tá certo, entendeu? Então você fazendo isso, você ajuda a administração. Claro. Eu quero dizer a você que a Super 95 FM é uma rádio que veio para ser a voz de Coromandel. O povo de Coromandel tem voz aqui. O artista de Coromandel tem espaço aqui. O slogan da nossa rádio é a rádio sem jabá. Jabá não é carne seca não, que eu adoro. Essa indecência que as emissoras usam de cobrar para executar as músicas, né? Aqui não, você não escutava artista de Coromandel no rádio em Brasília, hoje você escuta, aqui em Coromandel hoje você escuta. É verdade, né? É verdade. Hoje o povo tem voz, as pessoas participam e você vai ter um espaço aberto aqui na nossa emissora, todas as vezes que você quiser comunicar com a população, nós abriremos o espaço aqui, entendeu? Da mesma maneira como o espaço está aberto para a população, para colocar suas questões. Obviamente que nós sabemos diferenciar uma coisa de outra, nós nunca vamos ser ferramenta de uso político, né? Nós somos uma rádio comprometida com o povo de Coromandel. Quero desejar a você muito sucesso na sua administração. Ninguém tem dúvidas do seu caráter, que isso hoje em dia é ouro em pó na política. A gente saber que consta com uma prefeita que já é provada e comprovada, já passou por todos os cargos, desde quando você foi vereadora com meu irmão Wellington, até hoje, você passou por tudo quanto é cargo, secretária, prefeita pela terceira vez, né? Então, eu peço apenas o povo de Coromandel que tenha um pouquinho de paciência, porque você vai levar pelo menos uns 6 meses para colocar a casa em ordem. Vai, depois daí para frente, né, eu quero dizer logo aqui, né, durante esses 6 meses você tem o nosso indulto aqui da Super 95 FM, daqui 6 meses. Agora eu tenho certeza que nós não vamos precisar disso, mas se precisar, né, em nome do povo de Coromandel, nós vamos fazer. Sucesso para você, para toda a sua equipe. Você está começando muito bem, com o pé no chão, né? E eu lamento, né, que o prefeito tenha entregue para você a administração como entregou, porque ele tem pretensões políticas futuras e ele encerrou muito mal o seu mandato. Não sei se ele ficou com raiva do povo, o que foi, né? A gente lamenta isso, mas o que vale é daqui para frente. Daqui para trás já passou, isso já é história. A partir daqui você está iniciando um projeto de escrever mais 4 anos da história do Coromandel. Que Deus te abençoe, estaremos sempre aqui à sua disposição. Amém, eu que agradeço de coração. Você abriu o rádio para mim com essa democracia toda própria de sua pessoa, para ter a oportunidade de estar falando pros eleitores. Você vê, tá bom, foi ontem que eu tomei posse, mas hoje eu poder falar com o eleitor e contar um pouco do que eu já tô achando lá. A comunidade precisa saber das coisas. Precisa saber, o povo precisa saber. Tem que ser transparente, saber o que está acontecendo. E não tem forma melhor do que a rádio para mim divulgar. Eu quero agradecer então a você, aos ouvintes, a todos aqui da Rádio Cidade. E o nosso povo da internet aqui, o Brasil inteiro te acompanhando aqui, gente de Coromandel, de outros lugares também, cumprimentando a gente aqui pela internet, transmissão ao vivo. Hoje o trem ficou fácil demais, né? Que bom, ótimo. Prefeito, um beijo, fica com Deus, viu? Amém. Ô Marciano, muito obrigado. Nós comemos 12 minutos do programa do Marciano. Aô, trem bom!
E daqui a pouquinho tem o meu Coró às 18 horas. Eu fiquei só para fazer essa entrevista com a prefeita, já tomo a estrada agora, eu deixei o programa gravado, o meu Coró, né? E tô aí, todo dia, amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã tem o programa Cleito Aguiar. E para todos vocês, né, um grande abraço, um ano de 2017 de muita paz, de muita luz, de muita saúde para todos, viu? Terminamos aqui a transmissão na Super 95 FM e também aqui na internet. Ainda vou cumprimentar o pessoal da internet. Marciano, vai que é tua, daqui pra frente é com você. Até mais. Super FM é a maior e melhor equipe de comunicadores. Só pra você. Super 95 FM.